noite, pessoal. Que nem a Andressa falou, a gente está estudando Filipenses. A gente começou o capítulo 2 semana passada com o Tiago. E hoje a gente vai continuar ali o capítulo 2, dos versículos 6 até o 11. Tá? Eu vou ler eles, depois a gente comenta. Tá? Eu vou ler os 5 para a gente entender um pouco o contexto, tá? Que o Tiago falou disso semana passada, mas para a gente entender todo o texto, eu vou ler ele. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá. Esse texto é um texto clássico e é um texto que ele permeia várias verdades do cristianismo, assim, né, que a gente vai discutir ao longo desse devocional. Uma coisa que eu pedi para o Wendel colocar no link do vídeo do YouTube é uma música que, apesar do estilo não ser muito parecido com o nosso, é um pouco mais avivado do que eu particularmente gosto. Essa música é basicamente uma combinação desse texto de Filipenses com uma parte de Isaías. Tá? Então, é uma música extremamente bíblica e, para mim, né, é uma música que me ajudou a decorar esse texto de uma forma bem tranquila. Tá? Esse texto, né, ele é um texto que Paulo descreve uma visita da eternidade, uma visita de Cristo a partir da eternidade para nós. Tá? Ele vai usar esse exemplo, né, que nele fala ali no versículo 5, para ilustrar, contrapor, né, aquilo que ele estava combatendo nos Filipenses, que era aquela questão da divisão entre eles. Né? Então, aquela questão da falta de unidade, Paulo vai dizer para eles o seguinte, né, que olhando para a vinda de Cristo e para tudo que ele abriu mão, né, e tudo que ele sofreu, qualquer problema que a gente tem, qualquer diferença, discussão que a gente tem, ela fica pequena, né? Ela vira nada. Então, ele tá dando esse exemplo de Cristo, né, para mostrar para os filipenses justamente que vocês não deviam estar se apegando a essas picuinhas por causa dessa da grandiosidade desse sacrifício que Cristo fez, tá? Então, a primeira parte que eu queria falar com vocês ali é do versículo 6 a 8. Deixa eu pegar aqui para consultar. Que é a primeira parte ali ele fala ali, não julgou como usurpação. Então, ele não, né, não se apropriou com, né, num sentido ruim da palavra, assim, ele não achou que, né, ele precisava se apegar, ser igual a Deus. Então ele abriu mão disso, né? E daí, né? E assumiu forma de servo, né? E virou homem. Isso traz uma, né? Primeiro é a questão da humildade, mas isso é uma doutrina cristã que quem quiser dar uma procurada mais a fundo pode ir atrás da união hipostática, né? Quem quiser a palavra-chave, mas ela fala sobre a união. Essa é uma das palavras que um dos textos, né? Uma das perícopes, como dizia o Tiago, que fala da união do Cristo homem, né? Do Deus, né? E do homem, né? Cristo 100% homem e 100% Deus, né? Ele
para fazer isso, ele teve que fazer o que esse texto disse que é, né, a si mesmo se humilhou. Ou seja, ele limitou a divindade dele, né, à humanidade dele. Então, Jesus não era uma super criança que nasceu sabendo falar, ele teve que aprender a falar. Ele teve que aprender a orar, né? Então, eu até peguei, né, uma anotação do comentário, né, que o Thiago recomendou para a gente, que é, né, o próprio, né, o mais desculpa, gente. O comentário mais transcendente do Talmud, né, que é Deus ora, que é Jesus, ele veio, ele aprendeu a orar nesse mundo, né, e ele né, aprendeu tudo que a gente como criança aprendeu. Ele teve que aprender a obedecer, mas ele fez isso sem pecar. E, né, uma coisa interessante, eu estava lendo algumas coisas para entender melhor isso, né, que não tem como ele ter fingido, né, Deus não tem como fingir ser humano. Ele foi humano de fato, porque fingir ser algo que ele não vai contra a natureza dele, porque Deus é verdade. Então ele, de fato, né, assumiu essa forma frágil humana, né, e abriu mão dos atributos divinos dele enquanto ele estava aqui com a gente, né? Essa atitude dele, né, é a mesma coisa que eu acho que alguns dos que estão nos ouvindo têm a experiência de dar aula para as crianças na escola dominical, ou no Clube Bíblico Júnior, ou etc. E ensinar crianças, né? Tu tem que descer o teu nível de comunicação para explicar para criança daquela idade o que tu tem que falar. E, né, e Deus fez isso numa escala, né, muito maior do que a gente faz de uma pessoa para uma criança, né? Mas ele desceu do conhecimento absoluto de tudo, né? Veio da eternidade, onde ele enxergava o princípio e o fim das coisas, e se confinou a um corpo, né? E a um determinado tempo para trazer a verdade para nós. Mas mais do que isso, né? Ele se limitou para ajudar aqueles que precisavam, né? E a gente também precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a gente se reduzir, a gente descer o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, os nossos padrões de exigência para conseguir explicar e entender aqueles que não têm tudo que a gente tem. Então, essa é uma coisa que a gente tem que aprender com isso. E isso vai resolver o problema que o Thiago estava falando na semana passada também. Que é justamente quando a gente consegue entender que, assim como Deus se humilhou, a gente precisa se humilhar para entender nosso irmão, a gente começa a ver que as rixas que a gente tem não fazem sentido. Mas Cristo fez, ele não apenas se humilhou e virou um homem para vir comunicar, mas ele veio expiar o nosso pecado, né? Então, ele fez um sacrifício na cruz, e uma coisa que a gente precisa entender é que Cristo pagou pela nossa morte eterna. Ele não pagou o preço da cruz, não é simplesmente a morte física de Jesus, mas ele pagou o preço de vencer a morte eterna, vencer a morte que
nos espera pelo nosso pecado e que somente através dele a gente não tem mais isso, que é a morte eterna, separação por toda a eternidade de Cristo. Então, ele pagou o preço da dor, da separação eterna, e é um preço que ele não pagou naquele momento na cruz, mas ele, por ser algo eterno, ele pagou na eternidade. Então, essa marca, essa dor, ele... eu não sei explicar, porque eu não consigo enxergar além disso, mas ele leva junto com ele, né, eternamente. Então, apesar de da realização ter acontecido naquele tempo e naquele espaço, a implicação disso, a dor disso para Cristo, ele sofreu isso na eternidade e ele venceu isso na eternidade. E por isso que nós temos a vida eterna também. Eu ouvi isso eu acho que foi do John Piper uma vez, e demorou um pouco para conseguir entender, e eu não sei se eu consigo explicar direito, mas essa questão do sacrifício de Cristo não ter sido um sacrifício pontual, e sim um sacrifício eterno para nos dar vida eterna. Para tentar exemplificar isso, a gente pode pensar no amor de mãe, né? A mãe da gente que se sacrifica várias vezes, sacrifica o que ela queria para que a gente tenha o que a gente quer, mas isso não chega nem perto do quanto Deus nos ama, né? Então, esse sacrifício, né? Hebreus lá vai falar que quando a gente volta, né, ao pecado deliberadamente, a gente acaba sacrificando Cristo de novo e de novo. Então, a questão é a gente entender a implicação disso faz com que a gente possa sentir o peso que é a gente cometer um pecado, né? E o quanto isso ofende a Deus. Não só pela santidade dele, mas também pelo preço que isso custou para ele, através de Cristo. Tá? E por fim, ali, né, essa parte que eu falei da expiação, ela está só ali no versículo 8, que é falando da morte de cruz. Tá? E por fim, a parte final ali do versículo vai falar da glorificação de Cristo por parte de Deus, para a glória de Deus. Isso parece um pouco confuso, mas eu estava, inclusive, discutindo com a menina de tarde a questão do amor na Trindade e de como, justamente por Cristo vir da eternidade e voltar para a eternidade, essa relação de amor que ele tem com o Pai e com o Espírito Santo, e vice-versa, é uma relação que faz com que o amor de Deus seja eterno, porque a relação de amor que acontece de Cristo para conosco, ela é um amor que transborda do amor que já existe entre as pessoas da Trindade. Então, né, essa questão de, né, Cristo faz a obra para a glória de Deus Pai, e Deus Pai, quando vê isso, e daí a gente vê ali no versículo 9, como consequência do sacrifício que o filho que Cristo faz, ali tem na Almeida Revista Atualizada tem o pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Daí eu fiquei encucado com esse pelo que, tá? Mas esse pelo que é por quê? Porque então é uma consequência. Daí eu fui ver em inglês, e em inglês é wherefore, em espanhol é por lo qual, e daí eu fui na palavrinha do grego lá, que é eu não sei falar grego, mas é deu, né? E deu é um advérbio de causalidade, né? Então é sim um portanto, por exemplo. Poderia ser traduzido por portanto, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome acima de sobre todo nome, que é um advérbio de causalidade, ou seja, Deus fez isso por causa daquilo. Então, por que ele morreu, né? Foi obediente, né? E morreu uma morte de cruz.
e nos salvou com isso. Por isso Deus deu para ele o nome sobre todo o nome, né? E nisso, né, todo as outras coisas que ele ganhou, que ali Jesus falou, que Deus falou, né? Todo joelho vai se dobrar, né? E toda língua que confesse Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando todo mundo confessa que Jesus Cristo é Senhor, eles glorificam a Deus Pai por isso. Então, é uma relação de um aponta para o outro, tá? E então essa, essa relação ela transborda para a gente. Uma coisa que eu atentei aqui, que é uma tentação fácil da gente cair, é Cristo foi exaltado por causa do sofrimento dele, a gente sofre com Cristo, a gente vai ser exaltado. Paulo fala isso, e é verdade, mas é muito tentador a gente achar, nossa, que bom que a gente é. A gente vai ser exaltado com Cristo, porque a gente vai participar da glória dele, mas a gente vai participar da glória dele exatamente nessa mesma pegada que Cristo tem de a glória dele glorifica a Deus. A nossa glorificação com Cristo, quando ele nos levar para a eternidade, é justamente para apontar para outro, para apontar para Cristo. Então, essa questão de um aponta para o outro é uma mostra de humildade e amor que fazem parte da essência de Deus e que são transmitidas a nós. Tá? Então, recapitulando ali, né? A gente tem a questão da humilhação de Cristo, da limitação de Jesus em uma pessoa, em um ser humano, né? Lembrando, 100% homem, né? Ele não deixou de ser Deus quando veio à Terra, mas ele era 100%, ele não deixou de ser Deus, mas ele era 100% homem. Então, todas as limitações que um ser humano tinha, ele tinha, mas mesmo assim ele foi perfeito e ele se sacrificou, e por ser perfeito, mesmo sendo homem, ele pagou o preço que todos os homens não conseguiriam pagar. E por causa disso, né, Deus exaltou ele, mas ele, quando foi exaltado, apontou de novo para a glória de Deus. Então, né, o meu grande desafio pessoal com esse texto é a gente entender não só as complexidades de teologia que tem por trás, mas sim de entender quão grande e quão transcendente é a obra, né? É a obra da redenção, né? O custo disso para Deus, o tamanho do sacrifício que Cristo fez, né? E como eu, contemplando isso, consigo deixar de me importar com as coisas simples que a gente tem aqui, que às vezes são grandes problemas para nós. Então, às vezes, a gente fica nervoso com os irmãos da igreja, a gente fica nervoso com a família, a gente fica preocupado com o trabalho, a gente fica preocupado com uma doença, mas quando a gente enxerga lá de cima, né, o tamanho da obra da redenção de Cristo e saber que ele zela por nós, todas essas coisas elas passam a ser triviais. E a gente começa a querer muito mais agradar a Deus do que querer fazer qualquer outra coisa que a gente acha que importa aqui. Então, isso é uma coisa que eu acho que nós, como, né, batistas evangélicos, a gente precisa aprender a parar e olhar e só apreciar a grandeza dessa obra redentora de Cristo. E era isso. Vou fazer uma última oração e depois eu passo a palavra para Andrés. Deus, obrigado porque a gente pode estudar a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua
redenção, Senhor, pelo sacrifício que Cristo fez por nós. Obrigado, Senhor, porque a gente pode, através disso, entender o custo, Deus, entender, Senhor, o quão difícil foi, Senhor, fazer tudo isso e que a gente possa, Senhor, viver uma vida de acordo com, com isso tudo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida coerente, Senhor, com tudo isso, Senhor, que a gente enxerga na vida de Cristo. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém.